Sejam muito bem-vindos ao nosso último dia da Semana de Liberdade Econômica. Depois de 3 dias entendendo o que é liberdade econômica, sua importância e como ela é percebida no Brasil, vamos focar agora nos próximos tempos. Por isso, hoje nós falaremos sobre como desenvolver a liberdade econômica. Reformas administrativas são a chave para construir um mundo político, econômico e social que almejamos. Baseado nisso, a palestra a seguir irá nos contar como a configuração política atual dificulta o processo de mudança. Qual a relação entre empreendedorismo e liberdade econômica? A verdade é que sem liberdade econômica não se pode empreender. E para haver liberdade econômica, é necessário que a população se comprometa a assumir responsabilidade sobre suas próprias escolhas e rejeitem ideais estatistas, social-democratas e intervencionistas. Para falar sobre isso, o Clube Caia Pós escolheu Salim Matar, pois também entendemos que liberdade econômica é um grande fator político, econômico e social para o desenvolvimento da nação. Salim Matar é bacharel em administração de empresas, empresário e fundador da Localiza, a maior empresa de aluguel de carros da América Latina e a mais valiosa no mundo. Ele também foi secretário de privatizações do governo Jair Bolsonaro e atualmente é consultor de projetos estratégicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. Fique agora com a explanação de Salim Matar. Obrigado ao Clube Caia Pós por esse convite para falarmos sobre as alternativas de futuro do Brasil. Eu quero primeiro cumprimentá-los pela atitude de jovens preocupados com o Brasil. Então, essa atitude de vocês é uma atitude cidadã e faz com que vocês exerçam o papel de cidadania, de alguma forma, influenciando para que o Brasil possa seguir para o caminho da prosperidade. Bem, eu quero fazer para vocês um relato rápido a respeito de por que nós estamos aqui hoje. O que precisa para transformar o Brasil, para colocar o Brasil no caminho da prosperidade? A primeira coisa que vocês devem levar em consideração é que o país está sendo governado por 35 anos consecutivos pelos sociais-democratas. Então, esse país nunca teve um governo liberal. Tem 20 anos que nós não crescemos, nós estamos derrapando por 20 anos consecutivos. E esses 35 anos de governos sociais-democratas deixaram como legado esse país que nós temos hoje, do qual vocês estão preocupados com ele e nós também estamos preocupados com ele. Eu vi recentemente uma pesquisa em que 50% dos jovens entrevistados gostariam de realizar os seus sonhos em outro país. Isso significa que o nosso país foi incapaz de, pelo menos, acolher os seus jovens. A juventude é o grande pilar, é o alicerce do país amanhã. E nós tínhamos que ter essa juventude que está motivada, energizada, sedenta para contribuir. Nós não damos oportunidades, quer no mercado de trabalho, quer para empreender, que tem muitas dificuldades por parte de governo. Então, nós não estamos ajudando a juventude brasileira. Muito ao contrário, nós estamos colocando empecilhos ou dificultando a sua empregabilidade. Então, isso é o que nós estamos colhendo com 35 anos de governos sociais-democratas. Mais ainda, recentemente, também, numa pesquisa, cerca de 150 mil brasileiros foram para o exterior trabalhar, porque não viram perspectivas no Brasil. Eles foram notadamente para Portugal e Estados Unidos. Então, significa que o nosso modelo brasileiro é um modelo fracassado, onde 150 mil brasileiros, em 5 meses de 2021, tiveram que ir para outros países buscar uma forma de emprego para sustentar a si e seus familiares. Ou seja, mais um motivo para dizer que, de fato, o modelo brasileiro não faz sentido algum. É um modelo falido. Em 1985,
iniciou um processo que eles chamaram de redemocratização do Brasil. Redemocratização porque entenderam essas pessoas que o período militar não foi um período democrático. Então, com os civis, seria um período, então, democrático. Daí, redemocratização brasileira. Importante vocês saberem que, em 1986, resolveram os nossos deputados e senadores fazer uma reforma constitucional que ficou pronta em 1988. Então, a Constituição de 1988, que foi denominada de Constituição Cidadã, era para poder ser a Constituição, a Carta Magna, de um grande país, um novo país, redemocratizado, um país de oportunidades. Ledo engano. A Constituição de 1988, se vocês procurarem isso nos livros de história, vocês não vão encontrar, porque a história é contada pelos vencedores e a história é contada pelos sociais-democratas, que eram a oposição ao governo militar. Os nossos mandatários, deputados e senadores, resolveram, à revelia do povo, fazer uma reforma constitucional ou uma nova Constituição brasileira. Em todo país sério, uma Constituição é feita com uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? A Assembleia Constituinte é uma Assembleia específica, onde constituintes são votados para fazer a Constituição. Terminou, eles não são mais constituintes. E, por conflito de interesse, eles não podem se candidatar a cargos eletivos, porque, como eles escreveram a Constituição, eles não podem ter conflito de interesse. Então, a nossa Constituição de 1988 foi feita pelos nossos deputados e senadores à revelia do povo. Não houve uma constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, de pessoas votadas exclusivamente para escrever uma constituinte. A nossa Constituição foi feita por eles, pelos deputados e senadores, os maiores interessados em fazer a Constituição de acordo com seus interesses, mantendo privilégios, mantendo benesses corporativas e por aí vai. Então, a nossa Constituição iniciou sendo feita de uma forma indevida, incorreta, que ela foi feita à revelia do povo. 2, ela foi feita como os mandatários de plantão, não uma Assembleia Nacional Constituinte específica, e não teve cláusulas de conflito de interesse. Até hoje, nós temos aqui alguns deputados e senadores que participaram da Constituição de 88. Então, eles escreveram as regras, as leis, as normas dos partidos políticos, de tudo, dos 3 poderes, para eles. Então, a nossa Constituição ela é viciada. Ela foi feita com conflito de interesses. E eu afirmo para vocês, tem 30 anos a nossa Constituição, e desde 88, 31 anos, e a nossa Constituição, de uma certa forma, ela conduziu ao país que nós temos hoje. Então, parece, se você analisar, que a nossa Constituição não é tão boa assim. Eu acho que ela já cumpriu o seu papel. Ela foi feita com alguns vícios. Ela foi feita pelo pessoal olhando pelo retrovisor e não olhando para frente. 2, ela foi feita com revanchismo dos políticos de esquerda contra o período militar que escreveram a Constituição. Então, ela foi uma Constituição revanchista. 3, foi uma Constituição populista. Eles quiseram, no papel, resolver todos os problemas do Brasil. Como se você baixa uma lei, a partir de hoje todo mundo é feliz, e todo mundo passa a ser feliz a partir daquele momento. Coitado dos nossos constituintes. Ficaram tão, de alguma forma, motivados em fazer uma Constituição e populista, que colocaram tudo
tudo que era possível, eles colocaram dentro. A educação é um direito de todos. Balela. Balela. Nós temos 9 milhões hoje, em 2021, nós temos 9 milhões de analfabetos. Então, eu pergunto para vocês, e essa cláusula de a educação é um direito de todos? Nós temos hoje 38 milhões de analfabetos funcionais, aqueles que não sabem traduzir um texto ou não sabem fazer as operações básicas de matemática. Eu pergunto, e a Constituição que diz que a educação é um direito do cidadão? Então, não funcionou. Não funcionou. Essa Constituição não vai funcionar, nem os governos sociais-democratas vão colocar o Brasil no rumo da prosperidade. Por isso que eu defendo uma nova Constituição, olhando-se para frente, nessa era da informação, nessa era de tecnologia, com essa juventude maravilhosa, cheia de energia, motivada. Vamos fazer uma Constituição para novas gerações, não para a geração passada. Então, por isso que eu defendo uma nova Constituição para o Brasil, olhando-se para frente, olhando para os anseios das novas gerações. E eu acho que, no momento oportuno, que tiver serenidade no Brasil, que tiver uma tranquilidade política, nós poderemos, sim, encontrar, os nossos líderes políticos vão encontrar o melhor momento de realizar uma nova Constituição que possa realmente fazer uma transformação do Brasil. Nós presenciamos hoje uma absoluta desarmonia entre os poderes. Vocês estão vendo aí os poderes judiciário, executivo e legislativo sempre se degladiando, se engalfinhando, ora por poder, ora por ideologia. O fato é que as nossas instituições, essa tripartite de poder que foi pensada para poder as coisas funcionarem bem, ela não está funcionando bem. Vocês estão assistindo pela imprensa, vocês estão vendo os últimos acontecimentos aí, desde que Bolsonaro foi eleito, o que está acontecendo. Durante o período do governo petista, a quantidade de roubo, corrupção e desvio que houve. Então, foram presos, muitas pessoas foram presas, empreiteiros, políticos, ex-presidente, foi tudo preso. E, recentemente, vocês viram, o STF soltou todo mundo. Soltou o ex-presidente, soltou o empreiteiro, soltou todo mundo. Então, parece que, no Brasil, a justiça dificilmente funciona. Isso trouxe uma decepção na população e em outros poderes. Então, essa relação entre os poderes é uma relação muito tempestuosa. Nós precisamos ter serenidade. As instituições precisam ser serenas para que o povo crie confiança nas nossas instituições. Uma instituição não pode obrigar o povo a confiar nela. Não. Nenhuma Constituição pode ter o poder de coerção de obrigar o povo a confiar nela. Uma instituição tem o dever, a obrigação democrática de dar mostras, dar exemplos, atitudes para conquistar a admiração do povo. Se o povo não admira, é porque alguma coisa está errada na instituição. Quando fazemos pesquisas no Brasil, que vemos, por exemplo, que às vezes os políticos não têm uma boa aprovação da população, ou o presidente não tem uma boa aprovação, ou agora o STF não tem boa aprovação, isso significa, a nossa leitura é o seguinte: isso é fruto da nossa Constituição, é fruto da relação entre nossas instituições, porque talvez os nossos mandatários e os nossos juízes talvez não estivessem preparados para um ambiente tão tempestuoso como esse, que precisa de serenidade, de tranquilidade entre os poderes, para que a nação continue buscando a prosperidade. Então, talvez os nossos líderes não estejam devidamente preparados para lidar com uma situação como essa.
e, de repente, a sociedade não está feliz com as instituições que tem. Os roubos continuam, pessoas continuam sendo liberadas. Nós temos no Brasil uma coisa esquisitíssima. É muito difícil prender alguém por corrupção. Quanto maior o volume de corrupção, mais difícil você prender a pessoa. Bons advogados, um sistema jurídico complexo, faz com que todas essas pessoas consigam se safar. Esse é o legado de 35 anos dos sociais-democratas. Esse é o legado de nossa Constituição. É muito triste ver, no presente momento, essa relação entre Executivo e o STF. Não era para ser assim. Nós gostaríamos que essa relação fosse uma relação calma, serena, tranquila. Mas as coisas fugiram fora de controle. Não quero aqui apontar se é culpa de A ou de B. Apenas lembro um provérbio de meu pai. Quando um não quer, dois não brigam. Talvez esse provérbio devesse ser levado para o Supremo e para o Executivo, porque, na realidade, esse descontentamento da nossa sociedade hoje, dos brasileiros em relação ao comportamento dos principais atores que nós temos no Judiciário, no Executivo e Legislativo, muitas vezes de alguma forma, nós ficamos indignados e inconformados com o que nós estamos vendo. Eu torço para um Brasil sereno, tranquilo, um Brasil onde as pessoas não tenham medo de ter opiniões. Recentemente, no Brasil, nós podemos dizer que existe crime de opinião. Então, a nossa democracia, que eu tenho chamado de democracia jaboticaba brasileira. Por que eu acho que é jaboticaba brasileira? Vou explicar para vocês. O artigo 5º da Constituição diz o seguinte: todos os cidadãos são iguais perante a lei. Verdade. Não é verdade. Não é verdade. Os cidadãos não são iguais perante a lei. Por isso que eu chamo de democracia jaboticaba brasileira. Nós temos 55 mil brasileiros, enquanto em alguns países da Europa ou do hemisfério norte tem 1 ou 2 pessoas que são julgados por uma corte diferente, aqui no Brasil são 55 mil pessoas. Então, se um cidadão normal comete um crime, ele vai para a instância normal. Se um político ou alguém dos poderes comete um crime, tem um tribunal específico para ele. Então, é o seguinte: os cidadãos não são iguais perante a lei. Então, a nossa democracia não é uma democracia pura e autêntica. É uma democracia viciada. Vou lhe dar mais um exemplo. Recentemente, durante a pandemia, o Ministério da Economia decidiu, para preservar empregos, reduzir a carga horária de trabalho e, por consequência, reduzir os salários das pessoas que trabalham na iniciativa privada. Foi uma forma das empresas se ajustarem, não demitirem ninguém e as pessoas também não perderem seus empregos. E isso foi aprovado. Foi aprovado e, graças a isso, o Brasil foi um dos países que teve uma das menores taxas de desemprego durante a pandemia. Isso deu tão certo que o Ministério da Economia resolveu fazer a mesma coisa. Nós vamos reduzir a carga horária de servidores públicos e, consequentemente, o seu salário. E esse dinheiro que sobrar, nós vamos ajudar aqueles necessitados que necessitam do auxílio emergencial. O que foi dito pelo Supremo? Não. No servidor público, não. Ou seja, nós temos cidadãos de 2 categorias. De primeira categoria, o servidor público, que muitos deles têm um tribunal próprio. O servidor público que não pode ter a sua carga de trabalho reduzida nem seu salário. E o cidadão de segunda categoria, que somos nós. Se cometermos um crime, vamos ao tribunal normal. E se tiver que reduzir carga horária de trabalho e salário,
o cidadão de segunda categoria pode. Mas o cidadão de primeira categoria, ele aposenta com seu último salário. O cidadão de segunda categoria, da iniciativa privada, aposenta ao máximo de R$ 5.400. Então, nós temos dois tipos de cidadão. O cidadão que aposenta com 5 mil e poucos reais e o cidadão que aposenta com 39 mil reais, embora nós temos juízes e outras pessoas aposentadas no serviço público que ganham mais de 100 mil reais. Então, como os cidadãos são iguais perante a lei? Não, não são. Então, por isso é que nós precisamos de uma nova Constituição que defina mais claro o que é cidadão e o que é igualdade. Porque as pessoas não são, de fato, iguais perante a lei. Existe hoje um desemprego de 14,4% no Brasil, que são 14 milhões e 600 mil brasileiros, 14 milhões e 400 mil brasileiros desempregados. Existe 5 milhões e 600 mil brasileiros que chamam de desalentados. É aquele que não mais procura emprego. Eu estou falando, gente, em 20 milhões de desempregados. 14,4 com 5,6. 20 milhões de desempregados. E quanto de desemprego tem no setor público? Zero. Não existe desemprego no setor público. Então, tem cidadão de primeira categoria que tem garantia de emprego, de segunda categoria não tem garantia de emprego. Então, essa Constituição e os 35 anos de sociais-democratas no poder fizeram uma nação brasileira de cidadãos de primeira e segunda categoria. Só para vocês terem noção, a ajuda à alimentação no Tribunal do Estado de Alagoas, em Maceió, é de R$ 3.000 por mês. A renda média dos brasileiros, de acordo com o IBGE, é R$ 900 mil. 900 mil reais. Desculpa, R$ 900 por mês. Ou seja, só a ajuda de custo do Tribunal de Justiça de Alagoas é 3 vezes a renda brasileira. Eu pergunto, é justo alguns terem 3 mil de ajuda de custo, enquanto nós temos tantos miseráveis no Brasil? E, por falar em miseráveis, o gigantismo do Estado, o tamanho desse Estado, 12 milhões de servidores públicos, com estabilidade de emprego, benefícios, benesses, penduricalhos, 12 milhões de brasileiros que deveriam servir ao cidadão, na realidade, eles utilizam o Estado para servir a si próprios. Não servem à sociedade como deveriam servir. Exceções à parte, sempre existem alguns bons órgãos que dão muita atenção ao pagador de impostos. Mas não é esse a nossa experiência. Nossa experiência não é essa. A nossa experiência é quando a gente vai numa repartição pública, é burocrático, é demorado, somos mal atendidos, tem fila. Então, nós precisamos fazer uma mudança no país. Essa mudança, talvez vocês, jovens, poderão ser exatamente esse elo de mudança no Brasil. Talvez será a geração de vocês que vai fazer essa mudança. Talvez a minha geração tenha falhado em ter entregado para vocês um Brasil numa situação tão calamitosa como está atualmente. Inflação elevada, taxa de juros elevada, desemprego, desarmonia entre os poderes. As reformas são todas meia-boca. Todas as reformas são meia-boca. Anotem isso que eu estou falando. O Executivo pode mandar uma boa reforma para o Legislativo. O Legislativo desidrata ela totalmente, como aconteceu com a reforma administrativa. A reforma administrativa é um fiasco total. Eles desidrataram a reforma administrativa. Ela vai piorar o que tem, é preferível que não haja reforma administrativa. A reforma administrativa mantém os privilégios, benesses e penduricários da classe de servidores públicos, mantém estabilidade de emprego. Então, não vamos construir um novo país com essa reforma administrativa. Essa reforma administrativa é muito mais para
proteger os servidores públicos que estão lá do que tirar alguns benefícios penduricários. Então, tanto o Congresso brasileiro quanto o Executivo têm falhado nos projetos de lei das reformas necessárias ao Brasil. Se o Executivo manda bem, um bom projeto, ou os congressistas, o Legislativo faz questão de exatamente desidratá-lo. Está um pouco cansativo no Brasil ler jornal, ver a mídia, comentaristas de TV. Está muito cansativo. Nós precisamos de um período de paz, para que todo mundo possa cuidar dos seus afazeres, das suas responsabilidades, de uma forma mais serena. E a mídia brasileira é uma mídia muito tendenciosa, porque você não acredita mais no que você lê, principalmente nos grandes jornais. Eu sou apenas uma testemunha ocular. Eu acompanhei pela televisão as manifestações do dia 7 de setembro. E eu fui ver as manchetes de jornal. É incrível. As manchetes de jornal. 125 mil pessoas. Só isso aqui, sempre reduzindo. Aí você tem a outra manifestação do dia 12. Aí não teve muito jeito da imprensa dizer a verdade, deixar de dizer a verdade. Mas diz a verdade de uma forma que você não acredita. Ela diz sempre com mas, no entanto. Então, está difícil acreditar na mídia brasileira, principalmente nos grandes jornais. Daí, vocês, a sua geração, vocês buscam mais informação, de fato, onde a informação é mais verdadeira, que é na rede. Porque na rede ela não sofre a destilação que sofre na grande mídia. Então, talvez vocês sejam uma geração bem informada, porque vocês vão na rede, vocês não vão ver informações de primeira manchete de jornal. Com apenas R$12, você obtém diversas vantagens exclusivas da SLE 2021. Garanta seu ingresso premium na descrição. O establishment brasileiro é composto pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. Esse establishment deseja que as coisas continuem do jeito que está. O establishment não deseja disrupção, não deseja transformação. Em certos momentos, junto a esse establishment, se juntam outros. Eu vou dizer, outras instituições de oportunismo, dependendo do momento. Então, ora, a OAB se junta ao establishment, ora os sindicatos, ora os funcionários das estatais, ora até criminosos escondidos atrás de CNPJ, que são empreiteiros do período petista, também são parte do establishment. Tanto é que os nossos empreiteiros que foram presos, estão todos eles praticamente soltos. Roubaram muito e não tem ninguém preso, porque eles são parte do establishment. Faça uma reflexão sobre o que eu estou falando. O establishment não deseja mudanças, não deseja transformação, não deseja disrupção. Faz parte do establishment. Empreiteiros que roubaram a Petrobras, Correios e outras estatais durante o período Lula e Dilma fazem parte do establishment. Fazem parte do establishment funcionários das estatais, que têm privilégios, benesses, penduricalhos, salários mais elevados. Então, nós, a sociedade, o povo, nós somos os pagadores de impostos. Um simples assalariado paga 5 meses de trabalho para poder pagar a parte dele de impostos. 5 meses de trabalho. Para que nós tenhamos 12 milhões de servidores públicos com privilégios, benesses, penduricalhos, aposentadoria integral e muitas outras coisas mais. Nós precisamos fazer uma transformação no Brasil. E essa transformação no Brasil começa na redução do tamanho do Estado.
O Estado brasileiro tem que ser reduzido de tamanho. Nós temos muitas estatais. Eu pergunto para vocês, para que o Brasil ter 5 bancos? O governo ter 5 bancos? Os Estados Unidos, a Suécia, o Reino Unido, não têm estatal de petróleo. Nós temos estatal de petróleo. Nós temos empresa que fabrica pólvora estatal. Então, se nós queremos ter um Brasil de futuro, nós temos que reduzir substancialmente, se não eliminar todas as empresas estatais e privatizar tudo, porque, enquanto estatal, o prejuízo é nosso, nós pagadores de impostos. Por exemplo, o Correios é uma empresa muito mal administrada ao longo dos últimos 30, 40 anos. Tem déficits, prejuízos, tem um rombo enorme no Postales, tem um rombo enorme no plano de saúde. E quem é que paga a conta quando tem rombo? Nós, os brasileiros, pagamos a conta. Então, o ônus é de quem trabalha no Correio, o ônus é dos políticos que indicam cargos, desculpa, o bônus é de quem trabalha no Correio, o bônus é de quem indica o político, o bônus é de quem faz as falcatruas no Correio. Nós ficamos com o ônus, nós pagamos a conta dos Correios. Nós pagamos a conta da Petrobras. A Petrobras foi roubada, significa que todos nós brasileiros somos roubados. Então, nós precisamos privatizar todas as empresas, porque não faz sentido ter um Estado empresário. Estado empresário é o Estado socialista. É o Estado dono dos meios de produção. Nós não somos um país capitalista. Nós somos um país capitalista envergonhado. Sabe, a gente tem um pezinho no socialismo, um pezinho no capitalismo, mas nós não somos um país absolutamente capitalista. Se nós soltássemos as amarras e deixássemos que o capitalismo funcionasse no Brasil, nós não teríamos 20 milhões de pessoas sem emprego como nós temos hoje. Nós não teríamos tanta miséria quanto nós temos hoje. E esse agigantamento do Estado, o tamanho do Estado, que veio da Constituição e de 35 anos de governos sociais democratas, fez essa máquina monstruosa que nós temos. E essa máquina monstruosa significa que a consequência dela é tamanha desigualdade e pobreza que nós temos no Brasil. Por que nós temos desigualdade e pobreza no Brasil? Não é porque existe rico, não. A desigualdade e pobreza no Brasil é por causa do Estado, que é grande demais. Agora nós estamos vendo o Estado. De novo, o governo levou um projeto de lei que foi aprovado, aumento do IOF, mais imposto sobre o cidadão. Então, o brasileiro hoje já paga uma das mais elevadas cargas tributárias do mundo, mais outro imposto. Então, a nossa sociedade é uma sociedade viciada. O governo sempre sugando a sociedade, se servindo da sociedade. A nossa sociedade sempre servindo o governo, sempre sendo sugado pelo governo. Nós temos que colocar um basta nisso. Nós precisamos de governos mais sérios. Precisamos de instituições mais sérias. Não importa qual instituição seja, precisamos de instituições mais sérias. Para isso, nós precisamos, nós podemos. Nós não indicamos ninguém para o Supremo. Nós não indicamos ninguém para ministro, mas nós podemos votar para ser deputado, senador, governador, prefeito, vereador. Nós podemos votar nos melhores candidatos. Podemos fazer a nossa parte. A nossa parte é eleger bons mandatários. É o que nós podemos fazer. Está ao nosso alcance. Indicar um ministro para o Supremo não está ao nosso alcance. Mas votar em bons deputados, bons vereadores, está em nosso alcance. Então, vamos exercer a nossa responsabilidade cidadã. Vamos fazer a nossa parte. Vamos escolher bem os nossos candidatos. Vamos votar em bons mandatários, que eles poderão fazer a diferença. Tenho certeza que a sua geração, a geração de vocês, vai conseguir fazer uma transformação que a nossa geração não conseguiu. Nós precisamos, jovens, dar uma chance ao liberalismo.
uma chance ao liberalismo. Enquanto o Brasil não for um país que tiver uma Constituição, leis e instituições que defendam a liberdade, o direito de propriedade, o livre mercado, o Estado democrático de direito, a democracia e o princípio de subsidiariedade, nós continuaremos sendo um país eternamente deitado em berço esplêndido. Está na hora de acordar esse gigante. Quem pode acordar esse gigante serão vocês. Vocês terão a missão de acordar esse gigante. Vocês poderão, a partir de agora, iniciar um processo em que, de fato, reconheça que, no Brasil, medidas liberais não têm sido tomadas. O Brasil é um país social-democrata. A liberdade no Brasil é tolhida. A liberdade aqui é relativa. Nós não temos liberdade no Brasil. Tínhamos, não temos mais recentemente. Você não sabe o que você pode ou não criticar. A quem criticar? Por exemplo, se você chamar o Bolsonaro de genocida, você não vai preso. Mas se você chamar um ministro do Supremo de um nome qualquer, você seguramente vai preso. Então, nós não sabemos a quem nós podemos, onde vai a nossa liberdade de expressão. Você xinga um deputado, não tem problema. Mas se você xingar um ministro do Supremo, você tem problema. Então, a liberdade do Brasil está em xeque. Nós precisamos deixar isso mais claro. Então, nós temos gente capaz no Congresso Nacional, quer na Câmara dos Deputados e no Senado. Nós temos uma elite de bons senadores e bons deputados. Não são todos, mas temos bons deputados e bons senadores. Nós temos boas pessoas no Executivo. Temos bons juízes no Supremo, ainda que não todos, mas temos bons juízes no Supremo. Eu acho que essas pessoas serão capazes de, num clima de serenidade, num clima de harmonia, iniciar uma reconstrução do Brasil. O Brasil precisa ser reconstruído. E o alicerce desse Brasil se chama liberdade. Se o Estado coercitivo continuar aplacando o direito de expressão do cidadão, as coisas irão muito mal. Nós temos que permitir que o cidadão tenha o direito de se manifestar e possa, porque ele é o pagador de impostos. Só para lembrar, gente, nós é que pagamos o presidente, ministro, deputado, senador e juiz do Supremo, nós é que pagamos. Eles têm que nos servir. Só que está invertido o papel. Nós estamos servindo eles. Eles se servem da gente. Fruto da Constituição de 88, fruto de 35 anos de governos sociais-democratas, fruto também das nossas autoridades que deveriam zelar em servir o cidadão brasileiro e não se servir dele. Isso é muito pessoal. Nós temos grandes líderes políticos que estão para servir a sociedade. Nós temos gente no Executivo que está para servir a sociedade. Nós temos no Judiciário pessoas que querem servir a sociedade. Não são todos, mas temos. Então, as coisas não estão tão difíceis assim. Eu acho que um pouco apenas de serenidade, maturidade das nossas autoridades, nós poderemos, então, ter um ambiente de serenidade para construir um novo Brasil. E vocês de Ribeirão Preto, quero lembrá-los que nós temos em Ribeirão Preto, estamos iniciando gestões para fundar o Instituto de Formação de Líderes em Ribeirão Preto. Então, aqueles que quiserem, tenham interesse, entrar no site do Instituto de Formação de Líderes Brasil, que vocês vão encontrar informações a respeito disso. A todos vocês, meu muito obrigado e quero dizer a vocês o seguinte: tenham muito sucesso em suas carreiras. Vocês são a nossa esperança. Acreditamos que vocês poderão fazer as transformações no Brasil que a nossa geração não conseguiu fazer. Muito obrigado.